Juliana Camargo, belíssima presidente da Ampara Animal. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, minha querida, e você? Também. Olha, estamos numa coisa aqui, né? Na hora eu pensei, os tons, nos combinando. Tons. Me diga uma coisa, você é presidente da Ampara? Exatamente, fundadora e presidente. O que é a Ampara? Ampara, primeiro é uma sigla, né? Queria contar para as pessoas. Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Eu acho esse nome lindo. Não é lindo? Eu sou suspeita também, né? Nós somos uma organização que trabalha com prevenção, né? Focado em controle populacional, conscientização e adoção. E, paralelo a isso, nós também somos uma ONG mãe que capta recursos e ajuda abrigos que passam por dificuldade. Tá. Então, a gente ajuda com ração, medicamento, vacina, atendimento veterinário. Isso paralelo aos projetos voltados para animais silvestres. Nós somos hoje a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil. É mesmo? Exatamente, nós estamos em 11 estados do país. Que maravilha, não? Que maravilha. A gente tem umas imagens da Flórida, nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece por lá. Depois a gente vai comparar com a nossa realidade aqui no Brasil. Você já viu? O que é esse vídeo, Ju? É muito emocionante, né? Eu digo que, infelizmente, é um desejo, um sonho distante, né? Os abrigos da Flórida foram esgotados pela procura imensa que eles tiveram por adoção agora no período da quarentena. Estão vazios. Vazios. Os abrigos da Flórida estão vazios porque os animais foram adotados, aumentou a procura. Exatamente, mas lá a gente precisa frisar que, claro, né, é uma realidade muito distinta da nossa. Eles já têm um plano que faz muito tempo que existe de controle populacional, né, através de castração. Então, realmente, o número de animais abandonados e o número de animais nos abrigos é infinitamente inferior do que aqui no Brasil. Além disso, tem uma outra condição que nos coloca assim no extremo oposto dessa condição que a gente viu. O que está acontecendo aqui no Brasil, Ju? Olha, infelizmente, a gente está tendo um número de abandono aumentado. Por quê? Quando você fala sobre crise financeira, sobre pessoas perdendo emprego, sobre pessoas que muitas vezes não sabem como vão conseguir se manter, infelizmente, em muitos casos, a pessoa acaba não pensando nessa vida que é a vida animal, acaba considerando ela menos importante e acontece de soltarem esses animaizinhos nas ruas, né? Oh, meu Deus. Infelizmente, a gente não tem uma estatística, né? Não tem como fazer esse acompanhamento mais apurado no número, né? Mas em relação às denúncias, aos pedidos de ajuda, a gente teve um aumento de 30%. Isso é muito significativo. Porque a quarentena está só começando. Exato. A gente fica com medo do que está por vir, né? Então, são duas questões. Uma, também tem gente que acaba achando que os animais podem transmitir, por mais que a gente tenha batido na tecla massivamente que não existe nenhuma comprovação de que os animais possam transmitir o coronavírus. É claro que a gente tem que tomar as mesmas medidas de higiene como tomamos com outros membros da família. A higienização das patas, se o animalzinho saiu na rua, esse cuidado deve acontecer, mas os animais não transmitem coronavírus. Comprovadamente. Comprovadamente, exato. Tem muita especulação em cima do assunto, mas ainda não existe nenhuma comprovação de fato que isso possa acontecer. Essa é uma questão. A outra questão é a pessoa não entender que aquele animal é membro da família. Exato. Que ele faz parte Você não ia trazer dois planejamento. gatos? Então, aqui me pediram para trazer os meus, né? E aí eu falei, gente, os meus gatos são super ariscos, eles na verdade são. Então tá sabe perdoada. aquele comportamento de gato? Eles iam ficar enlouquecidos aqui, eles não ficam no colo de jeito nenhum. Quem tem gato em casa sabe, né? Que o gato, ele é inquieto, ele não gosta de sair do território dele. Então deixa ele lá. Exato. Deixa ele lá. A gente recomenda não retirar os gatinhos de casa. Eu tive uma vez uma que era mais mansa e ela gostava, ela até procurava o colo, mas foi uma exceção. Exato. Mas então, Ju, voltando, que eu acabei interrompendo porque eu lembrei dos gatinhos, algumas pessoas não entendem o animal de estimação como membro da família e se desfazem. Exato. Exato, é muito triste. E a gente, olha, por outro lado, né, a gente tem que avaliar também os pontos positivos. As pessoas estão se unindo tanto, existe uma solidariedade nas redes sociais, com as pessoas em volta. Se você está passando por alguma dificuldade, você percebe que você não vai ter condições de manter o seu animalzinho em casa, faz uma vaquinha, pede ajuda, conversa com o vizinho, mas, por favor,
não pense na possibilidade do abandono, porque isso é maus tratos, isso é crime previsto na nossa lei de crimes ambientais, Lei 9.605. Então as pessoas precisam ficar atentas para isso. Tá. Mas então assim, vou me imaginar numa situação real. Eu não quero me desfazer do animal, mas eu não tenho condições de me manter, que dirá o animal, e também não quero privar o animal de alimentação, de banho. Que alternativas existem para que eu não me desfaça do meu animal, mas desse ser que é membro da minha família, mas também não comprometa a minha condição e a condição do bicho? Foi muito importante você falar isso, porque não dá para desassociar, né? Se a pessoa está passando por uma dificuldade extrema, é claro que ela vai ficar perdida, é claro que ela vai se ver sem saída. Exato. Né? Infelizmente, não existe um incentivo em relação a isso. Existe sim uma mobilização grande das empresas, das organizações que estão fazendo campanhas, estão captando ajuda. Eu falei esses dias que eu nunca havia visto uma mobilização tão grande e todas as marcas de pet food hoje estão envolvidas em campanhas de doação de ração. Que maravilha! Então, por outro lado, você vê que existe sim essa crise, mas existe uma consciência de que todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, ontem nós estávamos abrindo e pesquisando a quantidade de campanhas que estão acontecendo por iniciativa tanto de pessoas que estão fazendo, mobilizando seus grupos ali ao redor de suas comunidades, até mesmo as empresas. Tá. Exato. E aí tem uma opção também que eu quero que você me explique já, que é a adoção conjunta. Vai me falar daqui a pouco. Estou conversando com a Juliana Camargo da Ampara Animal, que é uma sigla maravilhosa. E eu te perguntei da adoção conjunta porque eu vi que está escrito aqui na minha ficha. Adoção conjunta, é isso mesmo? A gente vai falar sobre dois temas distintos, que é a adoção conjunta e, no caso, a gente estava falando sobre opções de pessoas, para pessoas que não têm como ficar com os animaizinhos, que é o lar temporário. Ah, né? Então são duas opções. Isso, exatamente. Então, o lar temporário, inclusive, a Ampara iniciou uma campanha ontem, lançando a opção das pessoas oferecerem suas casas para dar abrigo para um animalzinho que não tem como ficar em um abrigo de animais que já está superlotado, que não tem condições de cuidá-lo, ou mesmo para animais que estejam abandonados e precisem de algum lugar para ficar. Entendi. Né? O lar temporário ele é maravilhoso por quê? Porque ele ajuda na questão da adaptação do animal para um futuro lar. A pessoa pode se apaixonar e querer ficar com esse animalzinho. A chance é grande. Que acontece muito, né? E claro, a gente ajuda a desafogar os abrigos que estão todos, sem exceção, superlotados e passando por muita dificuldade. E também me ocorreu agora a seguinte situação. Eu não posso ter um animal porque eu trabalho fora, só que agora eu estou na minha casa. Então eu fico com o animal enquanto eu estou em casa, até eu voltar a trabalhar. Esse animal seguramente vai achar um novo lar, todo mundo fica feliz. Exatamente. Foi pensando nisso, né, que as pessoas estão com mais tempo, com mais condições de acompanhar esse animalzinho. E precisando de afeto. Exato, exatamente. A melhor companhia que a gente pode ter. Então a gente lançou um e-mail específico que se chama lartemporario@amparaanimal.org.br, onde as pessoas podem se inscrever. Tá. Elas vão passar por um processo de triagem rigoroso, né, para saber se elas estão aptas para receberem esse animalzinho em casa, porque pode ser gatinho ou pode ser cachorrinho. E aí sim, a gente vai mandar o parecer e encaminhar o animal para casa da pessoa. Qual que é o e-mail? lartemporario@amparaanimal.org.br. Tá. Mas nas nossas redes a gente está falando muito sobre isso, então a pessoa pode acessar que ela vai encontrar como falar com a gente. As fotos que a gente tem são dos animais para adoção? Isso, exatamente. Ai, vamos ver. Nós temos tantos animaizinhos para adoção, gente. A Pedrita, olha essa cara. Ah, eu não aguento. Ela está no Rio de Janeiro. A Pedrita, com certeza, ela foi abandonada por causa da forma que ela foi encontrada e ela é muito doce, muito mansa. Dá pra ver. Não dá pra ver a carinha? Dá pra ver. Então, provavelmente ela foi de alguém, infelizmente, ela foi vítima de abandono porque ela é muito dócil, muito adaptada ao convívio humano. Já teve um lar? Já teve um lar, possivelmente. Pedrita no Rio de Janeiro. Exato. Tem outra foto? Tem, temos Vamos algumas. ver. O Pingo. O Pingo foi resgatado aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ele estava vagando. Não sabemos se ele teve uma família, porque ele não é assim tão domesticado, ele é mais ativo, ele é brincalhão. Então, bom pra criança. Isso, exatamente. Para pessoas com quintal, com criança. O Pingo tá em São Paulo. Exato, está em São Paulo. Ele é de pequeno a médio porte. Tá, vira-lata, né? Vira-lata. Vira-lata, todos animado. eles, sem raça definida. Essa é a Melody, gente. A Melody, ela tá há mais de 5 anos aguardando por uma família. Oh!
Ô, Melody. Exato. Por que ninguém quer a Melody Exato. tão Ela bonitona? também está em São Paulo. Ela era de uma protetora que faleceu e nós hoje cuidamos dela. Então, ela está na fila de adoção há bastante tempo. Então, já é uma cachorra, eu imagino, mais acomodada, porque já tem uma certa idade. Uma certa idade, ela é mais tranquila. Eu falo que é um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro. Olha, você que está em casa, longe dos netos, Não é? né? Já pensou a Melody aí, com você assistindo Mulheres? E gatinho, não tem? Tem opções de gatinho. Gente, a princesa, ela é a coisa mais linda do mundo, né? É. Ela também já não é uma jovenzinha. A princesa também tem 4 anos. Ela também era de uma protetora que faleceu. A mesma ou outra? É, a mesma A mesma. protetora, exato. A gente acabou cuidando, né? Pegando os animais dela para poder encaminhar para lares responsáveis. A princesa também está esperando por um lar, está em São Paulo. Oh, meu Deus, só esse olhar já dá vontade de levar Não para casa. É linda, Ju. ela é muito doce. Tem mais uma gatinha ou um gatinho? Ah, Maria Joaquina, olha gente, que isso. linda! Ela é um espetáculo. Ela está em um abrigo, né? Que não é na cidade de São Paulo, mas pertence à Grande São Paulo, fica ali perto de Cotia, em Jandira. Ela está aguardando por um lar, ela é uma meninota ainda, ela tem 7 meses. Isso que eu ia falar, tem cara de bebezinha. Exato, ela ainda é novinha. Maria Joaquina. Tem mais uma gatinha? Ou um gatinho? Olha, a nossa pantera. Meu Deus É uma do panterinha, céu. né? Olha, eu vou te falar, existe um preconceito tão grande com a adoção de animais pretinhos. Que coisa, é surreal. não. Não dá pra acreditar, né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falo que é sorte. Sorte ter o amor de um gatinho preto, né? Que eles são Exatamente. maravilhosos. Olha, é uma pantera. É uma panterinha, exato. Tá em São Paulo? Tá em São Paulo. Exatamente. Aguardamos os e-mails interessados em adoção, hein? Boa. Então nós falamos de uma possibilidade que é o lar temporário. Isso. A outra alternativa, Ju? Então, estava falando sobre adoção conjunta. Né? Como que funciona? Normalmente as pessoas elas já têm um animalzinho em casa, né? E elas falam, eu gostaria de ter uma companhia, né? Ou então... E faz uma diferença. Faz. Eles... Pra gente e pro animal faz muita diferença ter uma companhia. Ninguém quer ser sozinho, né? Então, a gente incentiva as pessoas sempre a terem 2 animais, né? Aí elas terem... Eu endosso. Exato, terem companhia. Porque é melhor até quando você voltar à vida normal, né? Que voltar a trabalhar, etc. Eles vão fazer companhia um pro outro. E o trabalho é o mesmo, Ju? Não é? O trabalho é o mesmo e eu ouso dizer que até o custo é o mesmo. Um pouco mais de ração, obviamente, Sim. mas é igual filho, vai no embalo? Exato. Vai no exato. embalo, quando você vê, você dá conta de tudo. Eu concordo plenamente. Né? Então vamos se abrir pra ideia, né? A adoção, como é? Mas como é que é a adoção conjunta? Eu não entendi. Então, quando você adota 2 animaizinhos juntos. Eu tinha entendido que eram 2 pessoas adotando um animal. É o contrário. Não, isso a Ellen falou ontem, a gente fez uma live com a Ellen Jabur e ela contou da experiência dela. Isso. Ela falou que ela divide o animalzinho com a mãe dela. Exato. E aí ela contou essa experiência, ela falou assim, gente, eu não tenho tanto tempo, então às vezes eu tenho as minhas viagens de trabalho, etc. E aí ela acaba dividindo o animalzinho dela com a mãe. E ela falou, isso às vezes funciona, por exemplo, numa família que tem irmãos. Todo mundo divide a responsabilidade, inclusive as despesas. Porque aí fica bem mais possível você manter o animalzinho, né? Ju, eu conheço casais que se separam e tem a guarda compartilhada do animal e funciona super bem. Quer dizer, temos muitas alternativas que não o abandono. Exato. Que não o abandono. E a gente está em um mês falando muito sobre isso, né? Que é o Abril Laranja, em que a gente fala que é o mês que simboliza a luta contra a crueldade animal. Então a gente tem falado muito sobre isso. O abandono, sem dúvida, é uma das piores formas de maus tratos, porque a partir do momento que o animal foi adaptado na sua casa, ele não vai sobreviver sozinho na rua. Né? Então, e a dor da saudade, pelo amor de Deus, também. Como consegue, Ju? Eles ficam, sim, traumatizados. Eu não consigo imaginar o momento, sabe, de você deixar o seu bicho ir embora. Esse momento eu não consigo imaginar. É muito Deus triste. me livre. Eu tenho, na verdade, agora eu tenho 3, né? Porque a minha filha veio morar comigo e trouxe a cachorra dela, Odessa, que também vira-lata adotada. A Ágata vira-lata adotada, uma alegria a casa. Eu fico tão feliz quando eu escuto isso, eu não posso negar. Quando a pessoa fala vira-lata adotada, vira-lata me dá uma alegria, assim, olha. Entra no site da Ampara Animal.
Ampara Animal, tudo junto, amparaanimal.org.br. Não anotou o e-mail e tal? Entra lá, amparaanimal.org.br. Tem o Instagram com fotos belíssimas, Ampara Animal, o Instagram, Ampara Animal. O Face, Ampara Animal. E muito importante, para denúncias, tem a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. O site ssp.sp.gov.br/DEPA. E tem também o denúncia.sigam.sp.gov.br. No Insta e no site da Ampara tem todos esses... Sim, o site da Ampara é um serviço de utilidade pública. Isso, mas vai no todas as informações. Vai no da Ampara, que eu sei que é difícil anotar, memorizar e tal. Vai nas redes da Ampara Animal, que lá você tem as vias para você fazer a sua denúncia, adotar o seu animal. A vida é outra. A vida é outra quando você tem um animal adotado. É a melhor companhia. E vira-lata é tudo de bom. Tudo de bom. Vira-lata é tudo São gratos, né? É. E o seu brinco é maravilhoso. Obrigada. Que eu tô bem de olho. Muito obrigada. E mais uma vez pela oportunidade de abrir as portas para a gente falar da nossa causa, que é tão importante propagar a informação, né? Então, sem esses veículos, sem essa abertura, a gente não consegue levar a informação para as pessoas e, claro, acabar com um monte de preconceito, né, e falta de informação que elas têm sobre os animais. Quem agradece somos nós. Bom trabalho, bom feriado e saúde, né? Para todo mundo. Para todos nós. Obrigada, meu amor. Eu vou passar por aqui. Dá licença.